Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início agora ao estudo da Palavra de Deus, nosso estudo bíblico de quarta-feira, com um tema relacionado ao livro de Apocalipse. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Então, Apocalipse capítulo de número 11. Nós pretendemos expor, meus irmãos, do versículo 11 até o versículo 13. Pretendemos estudar o versículo de número 1 até o versículo 13, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Mas para a leitura inicial, nós iremos ler apenas o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, vamos pedir iluminação ao Espírito Santo para entender a palavra de Deus e para conseguir colocar em prática os princípios que nós iremos aprender. Então, vamos orar nesse sentido. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha exercer graça e misericórdia sobre nossas vidas, perdoando nossos pecados e olhando para nós através do sangue de Cristo que nos cobre, que nos purifica, e que por causa da tua misericórdia que se renova a cada manhã, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Então, pedimos, Pai, renova mais uma vez tua graça, tua misericórdia em nossas vidas. Revela-nos o mais profundo da tua palavra, Pai, para que possamos de fato pôr em prática a tua vontade. Sê conosco, revela-nos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes de tudo, quero trazer para os irmãos algumas questões introdutórias relacionadas à questão técnica de como se interpreta o livro de Apocalipse, né? Nós devemos entender, meus irmãos, que o livro de Apocalipse não está escrito em forma de mistério, né? Não é? As pessoas dizem, é um mistério entender o livro de Apocalipse, não dá para entender, são muitos símbolos. Eu diria que os símbolos de Apocalipse eles estão escritos no formato de códigos, onde apenas os crentes conseguem decodificar esses símbolos, tá? Então não é algo impossível, não é algo um mistério que não conseguiremos revelar, porque não faria sentido Deus revelar um livro onde nós só iríamos entendê-lo na glória, não faz sentido. Agora, por que o livro de Apocalipse está cheio de figuras e símbolos do início ao fim? Precisamos entender isso. Ele está escrito desta maneira, meus irmãos, porque quando João escreveu este livro, ele estava preso, né, sob o poder do Império Romano. E, na verdade, o João estava preso, muitos crentes estavam morrendo na perseguição do Império Romano. E se João escrevesse o livro de Apocalipse já com o seu significado, demonstrando que o anticristo da época, que era o imperador, iria ser julgado por Deus e iria para o inferno, demonstrar a vitória da igreja sobre o Império Romano, sobre o anticristo, né, e demonstrar que, na verdade, o imperador era um fantoche nas mãos do diabo, demonstrar que a igreja vai sofrer, mas também vai vencer ao final, vai derrotar Satanás, o anticristo e todo o Império Romano. Se João escrevesse dessa forma, ele iria certamente morrer, não é? Ele iria morrer e esse livro não iria chegar até nós. Então, por isso que João ele escreveu com símbolos, mas são símbolos que podem ser decodificados, né? E que existe um significado onde a própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada, traz o significado destes símbolos. Para a maioria das pessoas hoje que tem dificuldade de entender o livro de Apocalipse, isso se dá por causa do distanciamento que existe entre a maioria dos cristãos para com as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Porque boa parte dos símbolos do livro de Apocalipse são extraídos de figuras do Antigo Testamento.
O que para a igreja da época de João não era difícil de entender, porque eles não tinham outra Bíblia a não ser o Antigo Testamento, então eles conheciam bem o Antigo Testamento. Os crentes mais modernos, contemporâneos, têm dificuldade de entender o Antigo Testamento, de entender o livro de Apocalipse, porque não são muito familiarizados de maneira exaustiva com os eventos do Antigo Testamento. Por quê? Porque é mais fácil ler o Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil de ler, mais fácil de entender. Então os cristãos costumam, por exemplo, ler o Novo Testamento em 6 meses, ler o Novo Testamento em 1 ano, mas poucas pessoas se aventuram em ler o Antigo Testamento porque é uma leitura mais cansativa, né? Fala muito dos sacrifícios, dos nomes, da genealogia no Antigo Testamento, isso cansa a mente da pessoa. Então as pessoas, por causa desse distanciamento cultural da linguagem do Antigo Testamento, né? Que é de um judaísmo primitivo, antigo, é diferente do Novo Testamento, que já traz uma linguagem mais do contexto romano, do contexto de influências literárias da Grécia, que perduram até os dias de hoje, então é mais fácil se familiarizar com a linguagem do Novo Testamento. Então, para entendermos o livro de Apocalipse, nós temos que entender que ele foi escrito através desses símbolos para que os soldados e o Império Romano não conseguisse decifrar e, consequentemente, perseguir mais ainda a igreja. Tá? Mas ele foi escrito com símbolos que é possível a igreja decodificá-los, né? Entendê-los. Tá? E esse é o nosso objetivo nesta noite. O capítulo 11, meus irmãos, ele está ali num contexto onde nos capítulos anteriores fala das trombetas, né? É uma leitura muito assim, que fala do sofrimento que ainda há de vir no mundo, a ira de Deus, a ira do Cordeiro que haverá de vir sobre o mundo. Então é uma leitura um pouco exaustiva e cansativa, e que você vai lendo tantas desgraças, aí vem o capítulo 11. O capítulo 11 vai falando sobre a igreja de Cristo em todo esse contexto, tá? Aonde entra a igreja, qual é o futuro da igreja. Então é importante nós entendermos isso. Então o objetivo é Deus mostrar qual é o plano que ele tem para a sua igreja, né? Como Deus enxerga a sua igreja diante desse tumulto que é o fim dos tempos, né? Então, meus irmãos, como se trata da igreja e de algumas atribuições da igreja que são essenciais à igreja no capítulo 11, nós vamos colocar como tema do capítulo 11, meus irmãos, as marcas escatológicas da igreja de Cristo. São marcas, então são características, são atributos desta igreja. Escatológicas por quê? Porque está inserido no livro escatológico, está inserido no contexto escatológico que aponta para o fim dos tempos. Tá? Então nós vamos entender aí quais são as marcas escatológicas da igreja, baseado no capítulo 11 de Apocalipse. Agora, como nós sabemos que o capítulo 11 está falando da igreja de Cristo? Porque os símbolos contidos no capítulo 11 dizem respeito à igreja, tá? Então, veja o versículo de número 1, ele diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O que é o santuário de Deus? De acordo com o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós, a igreja, somos o santuário do Espírito Santo, somos o santuário de Deus. Por isso, ele está falando de fato da igreja. Na verdade, o santuário na Bíblia, santuário de Deus na Bíblia, aponta para duas questões. Aponta para a presença de Deus e aponta para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, dependendo do contexto, o santuário se refere à presença de Deus, ao altar, né? Mas também, dependendo do contexto, ele se refere à igreja. Nesse caso aqui, se refere, o santuário de Deus, no versículo 1, se refere às duas coisas. E às vezes as duas coisas se confundem, porque está escrito em Apocalipse, capítulo de número 1, que Cristo está no meio da igreja, ou seja, a presença de Deus está no meio do santuário, que é a igreja. Tá? Então, veja, versículo de número 1, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar. Então, o santuário de Deus é o altar de Deus, que é a presença de Deus. Mas ele continua, e os que nele adoram. Então, santuário de Deus é o quê? São aqueles que adoram no próprio santuário.
Então, ao mesmo tempo, o santuário é a presença de Deus e ao mesmo tempo o santuário é a própria igreja, não é? Nós somos o santuário do Espírito Santo. Uma outra evidência de que trata-se da igreja é o versículo número 2. Diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então aqui está falando da cidade santa, e essa cidade santa é a igreja, tá? É a igreja. Portanto, ele está reforçando aqui o conceito de igreja. Algumas pessoas acham que a cidade santa do livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, fala do muro da cidade, das ruas de ouro. Algumas pessoas acham que essa cidade de Apocalipse é uma cidade literalmente que está nos aguardando no céu, né? E então as pessoas dizem: eu não vejo a hora de estar na cidade santa quando Jesus voltar. Ele está preparando uma casa para mim. Eu terei uma casa no céu, um galardão no céu. Vou morar na cidade, vou passear nas ruas de ouro, passear na praça. Meus irmãos, para aqueles que cresceram ouvindo essa versão de que existe realmente uma cidade literalmente no céu preparada para nós, eu sinto frustrá-los, mas a cidade santa do livro de Apocalipse não é uma cidade literalmente. Essa cidade santa é a igreja. E qual é a evidência que nós temos disso, meus irmãos? Se a cidade santa de Apocalipse 22 é literalmente uma cidade que ainda vai vir, então como explicar o versículo 2 que diz que os gentios vão calcar aos pés da cidade santa? Porque quando a cidade santa do Apocalipse vier a se consumar, os ímpios já estarão no inferno. Então como esses ímpios vão pisar nessa cidade santa, se os ímpios já estarão no inferno? Como eles vão calcar aos pés da cidade santa, se os ímpios já estarão no inferno? Tá? Então esses ímpios ainda estarão vivos, que são o anticristo e seus seguidores. Eles vão perseguir essa cidade santa, vão calcar aos pés da cidade santa. Então essa cidade santa ela já existe. Tá? Quem é a cidade santa? A cidade que é a morada do Altíssimo. É a igreja. Nós somos a Jerusalém celestial. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo de número 12, né, que nós fomos reunidos, né, na assembleia dos crentes na cidade santa, né, celestial. Então o livro de Hebreus trata sobre isso. Muito bem. Outra evidência de que aqui se trata da igreja é no versículo de número 4. Observe o versículo 4. Aliás, versículo 3 e 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, quem são as duas testemunhas que o texto está trazendo aqui? Essas duas testemunhas são duas oliveiras, tá? E as duas oliveiras são os dois candeeiros. Aqui há uma referência ao capítulo 4 de Zacarias. Paulo fala em Romanos acerca da oliveira, né? Da oliveira brava. Está falando do povo de Israel. E essas duas testemunhas são duas oliveiras, que são dois candeeiros. Está falando de duas igrejas, tá? Dois povos, duas igrejas. O capítulo 1 de Apocalipse, meus irmãos, versículo 20, ele dá o significado de candeeiro, né? O que significa candeeiro aqui em Apocalipse? Candeeiro em Apocalipse significa igreja, né? Os 7 candeeiros, na verdade, são as 7 igrejas. Então, candeeiros são igrejas. 2 candeeiros aqui significa 2 igrejas, que é a mesma coisa que 2 oliveiras, que é a mesma coisa que 2 testemunhas. Mas Cristo tem 2 igrejas? Sim. Uma igreja sob a antiga aliança, que está no período do Antigo Testamento, e a igreja na nova aliança. Tá? Nós temos que entender que Deus sempre teve uma igreja. Desde o Antigo Testamento a igreja sempre existiu. Ela não era denominada com frequência como um nome de igreja, mas como no Antigo Testamento sob o formato de uma nação, que é o povo de Israel. Então, fisicamente, a igreja no Antigo Testamento ela tinha um formato
uma constituição de nação, mas espiritualmente igreja. No Novo Testamento já é o contrário. Fisicamente ela se constitui como uma congregação, como igreja, juntamente dos crentes, mas espiritualmente mantém-se o seu status de nação, porque está escrito na carta de Pedro que nós somos nação eleita, nós a igreja. Tá? Então, a nação de Israel do Antigo Testamento, eles espiritualmente é a igreja. Ok? E a igreja do Novo Testamento, espiritualmente, é uma nação. Tá? Mas as duas são igrejas. A palavra igreja vem da palavra grega eclesia, que significa congregação, ajuntamento, assembleia. No capítulo 8 de Atos, quando Estevão está falando no Sinédrio, ele fala que Moisés estava no deserto com a igreja. Agora, não se sabe por qual motivo o tradutor colocou a congregação. Moisés estava junto com a congregação no deserto. Tá? Mas a palavra que Estevão usou ali foi a palavra igreja, né? A palavra eclesia, embora a palavra eclesia também pode ser traduzido como congregação. Mas dentro do contexto natural de tradução do Novo Testamento para a eclesia, que naturalmente tem sido traduzido como igreja, não haveria dificuldade de se traduzir por igreja, porque o povo de Israel no Antigo Testamento é a igreja de Deus. Então, essas duas testemunhas, essas duas oliveiras, esses dois candeeiros, é a igreja de Cristo na Antiga e no Novo Testamento, na Antiga e na Nova Aliança, né? É o povo de Deus da Antiga e da Nova Aliança, ok? Veja, meus irmãos, tendo ficado claro então que esse capítulo está tratando da igreja, que é o santuário de Deus, que é a cidade santa, que são as duas oliveiras, os dois candeeiros, dois candelabros e as duas testemunhas. Agora vamos entender quais são as marcas dessa igreja, as marcas escatológicas desta igreja, ok? Vamos lá. A primeira marca escatológica dessa igreja é a adoração. É uma igreja adoradora. E sempre foi assim no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E sempre será assim. É uma igreja adoradora. Então, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Né? Medir ali esse santuário de Deus de uma maneira simbólica para apontar para o fato de que a igreja é uma igreja imensa em seu número. São 144 mil eleitos. É óbvio que é 144 mil de forma simbólica, mas é muito mais que isso. 144 mil porque são eleitos os crentes da antiga aliança sob a liderança das 12 tribos e do Novo Testamento, da nova aliança sob a liderança dos 12 apóstolos. 12 tribos vezes 12 apóstolos são 144 mil, porque são milhares. Então é necessário uma vara para medir todo esse santuário, porque é imenso. Tá? E esse santuário de Deus diz respeito àqueles que adoram a Deus no altar. Então, uma marca essencial da igreja, talvez a principal marca da igreja, meus irmãos, seja a adoração. Algumas pessoas dizem que a principal marca da igreja é a ação social, ajudar os pobres. Mas lá no céu nós continuaremos sendo igreja e não haverá mais esse tipo de ação social. Outros dizem que a principal marca da igreja é pregar o evangelho, né? Evangelismo. Mas lá no céu nós continuaremos sendo igreja e não haverá mais pregação do evangelho aos perdidos. O que é marca essencial da igreja? É aquilo que a igreja é hoje e ela vai continuar sendo na glória. E o que ela é hoje e o que ela vai continuar sendo na glória? A adoradora. Uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. A adoração ela vai ser permanente, vai ser eterna. Então, essa é uma marca essencial da igreja. E por que é uma marca escatológica da igreja? Porque mesmo em meio à perseguição do fim, a igreja vai continuar adorando a Deus. Então, aqueles que adoram a igreja, está no livro de Apocalipse, são aqueles que sofrem perseguição dos que adoram a besta, a imagem da besta. Então, veja que no período do apóstolo João, a igreja estava sofrendo perseguição continuamente, mas a igreja continuou adorando a Deus. Então, nós estamos passando por um momento, meus irmãos, longe de se parecer com o momento da igreja primitiva no que diz respeito à perseguição. Nós estamos passando por uma crise econômica, nós estamos passando por uma crise na área da saúde, né? Crise institucional, política, etc. Isso traz um sofrimento muito grande, mas mesmo assim não é um sofrimento comparado ao sofrimento da igreja primitiva. Tá?
Se a igreja primitiva continuou adorando a Deus, mesmo diante da perseguição, os crentes sendo mortos, nós temos que continuar nesse espírito de adoração a Deus, mesmo diante desse isolamento, né? Isolamento social. Algumas pessoas acham, inclusive, que quando nós fazemos um culto online, não é culto, porque culto tem que estar junto, tem que estar presente, todos os crentes reunidos em um só lugar. Meus irmãos, Jesus deixou claro em João capítulo 4, falando com a mulher samaritana, que o culto a Deus, que a adoração a Deus não está mais preso ao conceito de questões geográficas. Tá? O judeu ele pensava que a adoração a Deus era apenas em Jerusalém. Tá? Existem crentes que acham que a adoração a Deus é só se for em um templo ou em um prédio religioso, ou se tiver os crentes reunidos presencialmente. Meus irmãos, a adoração a Deus é muito mais ampla do que isso. Quando os crentes, mesmo à distância, né, de maneira remota, estão em harmonia na palavra, em oração, em hinos, estão em espírito de servidão, de adoração a Deus, estão cultuando a Deus. As pessoas também têm dificuldade de aceitar um culto remoto porque as pessoas entendem a palavra culto apenas como um evento religioso sob determinado formato tradicional. A palavra culto vem da palavra grega latria, tá? Que significa serviço sagrado, que significa, na verdade, um servir a Deus. Tá? Que também, a palavra culto também vem da palavra grega proskunel. E proskunel significa estar prostrado diante de um soberano para servi-lo. Então, agora, nós estamos reunidos em uma adoração, não uma adoração solene, mas em uma adoração. Na verdade, então, a palavra culto e a palavra adoração, ela tem um significado muito mais amplo. Então, se o culto ele só é culto se for realizado dentro da igreja, então não existe mais culto doméstico. Não existe mais culto doméstico. Né? Então, quando eu estou com a minha família, fazendo a leitura da palavra, orando, cantando, é culto a Deus. Tá? Quando a igreja se encontra de maneira virtual para buscar a presença de Deus, ouvir a palavra, é culto a Deus. A única coisa que se discute é se é um culto solene dentro dos padrões tradicionais. Mas é um culto a Deus. A igreja ela é adoradora. Mesmo quando a igreja está isolada, quando está sofrendo perseguição, escondidas, os crentes escondidos, mesmo assim está adorando a Deus. Nós estamos isolados, não podemos ter contato, mas nós continuamos adorando a Deus porque isso é uma parte essencial da igreja, é uma marca essencial da igreja, a adoração. Tá? É uma marca essencial da igreja. Nesse sentido, nós não devemos nos perder. Nós não devemos nos perder no meio do caminho, achando que a marca essencial da igreja é o louvor, é a música. Outros acham que a marca essencial da igreja é missões, evangelismo. Outros acham que é a ação social, que é a marca essencial da igreja. A marca essencial da igreja é a adoração. Por isso, o momento mais importante é o domingo, onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Tá? Todas as outras questões são importantíssimas para a igreja. Ganhar almas, pregar o evangelho, ajudar os necessitados, a parte musical, tudo isso é fundamental e importante, mas a principal marca da igreja é a adoração. Não é à toa que o catecismo breve de Westminster, o catecismo maior de Westminster, na primeira pergunta fala qual é o fim principal do homem? É adorar a Deus, glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Né? Muito bem, meus irmãos. Então, a primeira marca escatológica da igreja, porque é aquilo que a igreja continua sendo mesmo em meio à perseguição, às dificuldades, a primeira marca escatológica é a adoração. É que ela é uma igreja adoradora. A segunda marca escatológica da igreja é que ela é santa. A igreja ela é santa. Mesmo os crentes estando presos nesse tabernáculo carnal e circunstancial e frágil que é o nosso corpo. Né? No Testamento retrata o nosso corpo como um tabernáculo. Tá? Então ele é um tabernáculo, ele ainda não se tornou o templo de forma plena. Ele é um tabernáculo. O tabernáculo também é um santuário de Deus, mas Pedro diz que ele estava prestes a abandonar esse tabernáculo, porque o tabernáculo tem suas peculiaridades transitórias. Né? Mesmo assim nós somos santos, a igreja é santa. Paulo fala aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Roma. Agora nós somos santos. Aqui na terra nós somos santos
não por natureza. Nós não somos santos por natureza. Nós somos santos por consideração. Deus nos considera santo. E em segundo lugar, nós somos santos por separação. Deus nos separou do mundo, nos tirou do mundo. Ok? Então a igreja ela é santa porque Deus a considera santa, e ela é santa porque Deus a separou do mundo. Deus fez uma divisão, a separação. Tá? O Novo Testamento, trazendo uma figura do Antigo Testamento, onde enxerga os gentios como aquele povo que não é o povo de Deus, e o livro de Apocalipse se apropriando desse sentido de o que são os gentios. Dentro da teologia do Antigo Testamento, são as nações, são aqueles povos que não pertencem à aliança, esses são os gentios. Okay? É claro que o Novo Testamento, vindo do Evangelho, ele alcança os gentios. Mas na teologia do Antigo Testamento, gentios são é o povo que está distante da aliança. E o templo, ele teve uma divisão, especialmente no período da igreja primitiva, o templo de Herodes, havia uma divisão ali, né, no pátio exterior, era dedicado aos gentios, gentios e aqueles que, na mentalidade judaica, não faziam parte da aliança. Então, versículo de número 2. Diz assim, Apocalipse 11, 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Foi dado aos gentios. Então esses gentios aqui simbolizam quem? Simbolizam os pecadores que perseguem a igreja. Ele diz, estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. São aqueles que têm a marca da besta, né? Então é um gentio no sentido figurado, espiritual, são os que têm a marca da besta. Eles vão calcar os pés da cidade santa. Em que sentido? Vão perseguir a cidade santa. Quem é a cidade santa? A igreja, ela é santa, porque ela é separada dos gentios, ela tem uma separação no sentido espiritual. Aqui os gentios não é os gentios no sentido étnico, mas no sentido espiritual. Então a igreja ela é santa, ela é separada daqueles que perseguem a igreja, separada daqueles que maltratam a igreja, que são os ímpios. Então, a igreja tem como marca escatológica que ela é adoradora, e a segunda marca escatológica é que ela é santa. Ela é santa, ela é guardada por Deus, ela é separada por Deus. Essa separação é reforçada em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os adúlteros, ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora fora do átrio, né, a parte externa do pátio do templo, do santuário de Deus. Então, ficarão fora da igreja, nesse sentido. A igreja é o santuário, ficarão na parte externa do santuário esses ímpios, tá? É uma maneira de Deus consolar aquela igreja. Olha, aqueles que estão matando vocês, perseguindo, eles vão sofrer as consequências, mas vocês é um povo de propriedade exclusiva de Deus, tá? Então, a primeira marca é que ela é adoradora, a segunda marca é que ela é uma igreja santa. E Apocalipse diz, aqueles que são santos que se santifiquem mais ainda. Os tempos são ruins, os tempos são maus. Devemos nos santificar mais ainda, buscar uma vida de santidade. Quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, devemos buscar uma vida de santidade e de pureza na presença de Deus, porque nós somos uma igreja santa. Meus queridos irmãos, a primeira marca escatológica da igreja é que ela é uma igreja adoradora. A segunda marca é que ela é uma igreja santa. A terceira marca escatológica da igreja é que ela é testemunha. Ela é testemunha a respeito do Salvador. É uma testemunha a respeito de Cristo. Tanto na antiga como na nova aliança, a igreja ela sempre foi testemunha. Veja o versículo de número 3. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Profetizar aqui significa proferir, mas não é qualquer proferir. O profetizar aqui significa proferir palavras vindas de Deus para o homem. Significa trazer uma mensagem de Deus para o homem. Então aqui vai muito além do que aquele conceito limitado de uma profecia, uma revelação. Então, o que é um profeta aqui? O profeta, na verdade, é aquele que expõe a Escritura. O profeta é aquele que expõe a Escritura. Porque está escrito, por exemplo, em Malaquias capítulo 4, o último versículo diz o seguinte: ouçam, né, o meu servo Moisés. Ouçam o meu servo Moisés. Então, o que Deus quer que o profeta diga? Ouçam a lei. Voltem para a prática da lei. Qual era a crítica constante dos profetas? Que o povo abandonou a lei. Tá?
Então, uma testemunha que profetiza é uma testemunha que vai trazer a mensagem: olha, vocês abandonaram a lei, vocês pecaram contra a lei de Deus, ok? Vocês pecaram contra a lei de Deus e precisam retornar, senão vocês vão sofrer as consequências, tá? E essas testemunhas estão vestidas de pano de saco, simbolizando humilhação, contrição, é um momento de reflexão, um momento de quebrantamento perante Deus. Esse pano de saco nos lembra, meus irmãos, o livro de Tiago, né? Carta de Tiago, Tiago capítulo 4, né? Chorai, lamentai, lavai as mãos, pecadores. Isso tudo faz parte do contexto do pano de saco, que é uma humilhação de quebrantamento diante de Deus, ok? Então essas duas testemunhas, elas vão testemunhar, que são duas testemunhas, que é a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Elas vão testemunhar durante 1260 dias. É a mesma quantidade de tempo do versículo 2. Versículo 2 fala que a igreja vai ser perseguida, né, pelos gentios por 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. 42 meses e 1260 dias equivalem a 3 anos e meio. Então são 3 anos e meio de perseguição, os gentios calcando os pés da cidade santa, mas também a igreja continua evangelizando incessantemente, tá? Durante esses 3 anos e meio. A igreja continua dando testemunho, profetizando, tá? Meus irmãos, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, é uma maneira simbólica de dizer o seguinte: é um período que ele não é ad eterno, não é tão longo, mas também não é tão curto. Mas nesse período a igreja tem como marca pregar o evangelho e sofrer as consequências, tá? Então sempre foi assim, na verdade. Desde o Antigo Testamento a igreja pregava o evangelho e sofria as consequências disso, que é a oposição, que é a perseguição. Então quanto mais o dia de Cristo se aproxima, mais a igreja prega, mais a igreja sofre as consequências, que é a perseguição, tá? É uma igreja que ela testemunha. A terceira marca essencial da igreja, ela é uma testemunha. E esse testemunhar da igreja com a pregação, uma pregação de juízo, de julgamento às nações. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. E que fogo é esse que sai da boca da igreja? A palavra de Deus, palavra de juízo. Quando nós pregamos a palavra não volta vazia. Ou ela vai converter alguém, ou ela vai causar um peso de juízo sobre a pessoa, né? Versículo de número 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Os dois profetas atormentaram os moradores da terra com a pregação. A igreja atormenta a vida dos ímpios. A igreja atormenta a vida atormenta o sistema corrupto. A igreja atormenta. Por isso que as nações sempre existem os indivíduos ou sistemas que tentam perseguir a igreja, tentam minar a voz da igreja. A igreja prega contra o homossexualismo, a igreja prega contra o adultério, contra o cigarro, contra os vícios. E isso tudo traz prejuízos econômicos, isso tudo tem como proposta minar os prazeres dos homens que tentam desagradar a Deus, vivem longe de Deus. Então a mensagem, a pregação da igreja, ela é muito pesada para o ímpio, é muito pesada para o homem. Então, por isso que sofre perseguição. Então, é uma testemunha que testemunha com a pregação de juízo, testemunha com sinais, versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Lembrando aí os sinais, os milagres realizados por Elias, o profeta, um dos profetas ícones do Antigo Testamento. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Está lembrando aí do aspecto profético de Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Lembrando os profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Então, a igreja sempre aliou, Deus aliou na igreja, colocou em alinhamento a pregação do evangelho, e muitas vezes essa pregação vem acompanhada de sinais, né? Estes sinais seguirão os que crerem, né? Ou seja, todas as vezes que o evangelho chega num lugar inóspito onde o evangelho não tinha chegado ainda, geralmente Deus faz algum tipo de sinal, alguma coisa extraordinária para convencer aquela população. Diferente de um lugar cristianizado, ok? O Brasil é um país cristianizado. Todo mundo sabe o que é o evangelho, sabe o que é a igreja no Brasil. Porque é informação atrás de informação, às vezes distorcida, mas todo mundo
sabe o que é o evangelho e onde encontrar uma igreja evangélica. Não precisa Deus ressuscitar um morto, não precisa Deus abrir um rio, um mar aqui para fazer algum sinal extraordinário, porque todo mundo já tem acesso. É diferente quando um missionário chega num lugar de perseguição, onde não tem igreja, não se conhece igreja, e Deus às vezes ele age de maneira sobrenatural. Isso é típico do aspecto profético. Muito bem. E outra coisa é que a igreja testemunha com a própria vida. Versículo 7 e versículo 8. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e a matará. Ou seja, nós vamos testemunhar com a nossa própria vida, seremos testemunhas vivas de Cristo Jesus, entregando a própria vida. Então a igreja ela testemunha com a pregação, mas ela testemunha também com a sua própria vida. Quando a igreja sofre perseguição e a besta vai perseguir essas duas testemunhas, perseguir a igreja, né, a ponto de matá-las e vencer. Agora esse vencer aqui é um vencer circunstancial, não é um vencer pleno e um vencer total, mas vai matar muitos crentes, a ponto dos ímpios se alegrarem, né? Versículo 8, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. É o mundo, né? Simboliza o mundo. Não é nada geográfico, como alguns quando lê Apocalipse já ficam procurando alguma questão geográfica para dizer onde vai ser. Mas é o mundo, Sodoma e Gomorra e o Egito. Onde também seu Senhor foi crucificado. Onde nosso Deus foi crucificado foi nesse mundo, né? Está escrito em Efésios capítulo 4 que ele desceu às regiões inferiores da terra. Essa terra é uma região inferior para o nosso Redentor. Muito bem. Então, quais são as marcas escatológicas da igreja? Ela é adoradora, ela é santa, ela é testemunha e, por último, ela é vitoriosa. É uma igreja vitoriosa, tá? Ela vence através do avivamento que Deus envia para a igreja em meio às lutas. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande trem de medo. Então, a igreja se reergueu. Mesmo estando prostrada, sofrida, a igreja se reergueu em meio à perseguição, em meio às lutas. Então, às vezes, quando a igreja está desanimada, sofrendo, muitos crentes sofrendo perseguição, nesses momentos Deus envia um avivamento, faz a igreja se levantar, né, na pregação do evangelho, quando a igreja muitas vezes está desanimada. Então, ela é vitoriosa porque Deus a levanta pelas suas mãos. E também ela é vitoriosa porque Deus dá uma vitória em público perante todos, como ele vai fazer com o arrebatamento, versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, a igreja vai subir numa nuvem, seguindo a ordem da voz de comando do nosso Senhor. A igreja vai ser arrebatada ao céu com o nosso Deus. E também é uma igreja vitoriosa por causa da vingança de Deus. Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Dar glória a Deus do céu não significa necessariamente se converter, significa reconhecer que Deus é quem está por trás de tudo isso e que Ele é soberano. Então, meus irmãos, é uma igreja adoradora, uma igreja santa, uma igreja que testemunha, uma igreja vitoriosa. Essas são as marcas essenciais escatológicas da igreja. Que isso se cumpra em nossas vidas, que nós possamos adorar a Deus mesmo à distância, mesmo enclausulados em nossa casa, mesmo isolados, possamos adorar a Deus, possamos viver uma vida de santidade, possamos testemunhar de Cristo, falar de Jesus mesmo em meio a essa situação, aproveitar as oportunidades para falar de Cristo e manter a esperança de que nós somos de fato mais que vencedores. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações em Apocalipse capítulo 11. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração agora para encerrar esse estudo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue sendo conosco, Pai, nos abençoando, nos ajudando a ter uma vida de adoração, de santidade, de testemunho e mantendo a convicção de que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.